Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História Ciência. Dessa vez, continuando, tinha dado uma pausa à série dos 50 grandes pensadores na história. Esse é o vídeo 10 e falarei do historiador Cheikh Anta Diop. Ele nasceu no ano de 1923 e veio a falecer em 1986. Ele tem uma concepção de History no Evenementale, uma história elementar ou uma história livre de uma descrição cronológica, pois geralmente nós historiadores trabalhamos na questão de uma ordem cronológica, do antes e depois, Ou alguns procuram fazer trabalhos contemporâneos e para depois fazer uma leitura de acontecimentos passados para entender acontecimentos presentes. Cheikh Anta Diop, ele esperava produzir uma história africana, porque assim como hoje está mais fácil isso, mas na época dele, discutir a história dos negros africanos fora a questão da escravidão, fora a questão do comércio de escravos, o escravo, o homem negro como sempre o escravo, sempre o inferior, era muito difícil. E aí ele em seus ensaios, em suas obras, tenta trazer que assim como a Grécia foi uma grande civilização que influenciou o mundo ocidental, desde a Europa até as Américas, o egípcio foi o mundo que incentivou as civilizações africanas. Vale notar que apesar de muito racismo e preconceito nesse período, hoje apesar de forte, diminuiu mais, tem muitos trabalhos sobre a cultura africana, não só a questão de escravidão, mas a questão das invenções mesmo, não só no Egito, mas a Etiópia foi através de vários estudos, alguns até no Antigo Testamento da Bíblia, pois algumas coisas podem realmente ser usadas como fontes históricas, outras não, outras é questão de fé. Fala da grande civilização da Etiópia, do próprio Egito principalmente, que é algo que aparece mais, até pelas grandes construções de várias mumificações, pirâmides, esfinges e tudo mais. No caso, ele queria fazer uma autorrecuperação dessa história negra africana perdida, que estava sendo perdida. Ele nasceu no dia 23 de dezembro do ano de 1923, em Diourbel, no Senegal. Ele fez o secundário no Senegal e depois mudou-se para Paris. Paris, como a França e principalmente a capital Paris, assim como na Alemanha, em Frankfurt, Berlim, Inglaterra, em Londres, Manchester, era onde tinha as grandes universidades na época, E ainda tem as melhores universidades atualmente. Ele tentou falar de uma luta da independência africana, justamente trazendo o homem negro não somente como eu já expliquei, a questão do só visto como escravo, mas como grandes inventores da matemática, da arquitetura e até nos aspectos simbólicos religiosos que influenciaram outros povos. Isso é sábio, mas hoje, historicamente, não só através do estudo de Diop, mas de outros historiadores também, que a circuncisão era uma prática egípcia que influenciou também uma prática judaica e também prática de outros povos árabes, persas e tudo mais. Quando ele mudou para Paris, ele seguiu seus estudos acadêmicos. E o interessante de Cheikh Anta Diop é que ele é um homem realmente extremamente inteligente, pois só a sua formação, assim que ele chega em Paris, a gente tem uma formação vasta dele. Formação em matemática, física, arqueologia, sociologia, linguística, história antiga e pré-história. Na época em que ele estudava na universidade, surgiu a questão do termo negritude, que era justamente o estudo sobre os negros. Era o nome que se dava aos historiadores, pesquisadores que estudavam sobre os negros. Ele estudou sobre o movimento cultural, literal, político, dedicado à afirmação do valor do homem e da mulher negra, o homem e mulher negra
africana, dos que vieram para o Ocidente. Um dos trabalhos que foi raiz para a sua pesquisa de Jean Paul Sartre na obra Of Noir de Leopold Sénior, que influenciou muito Deep, e também outros trabalhos com envolvimento voltados para o estudo da África, que também encontrou muitas dificuldades em alguns negros africanos. Não foi só o homem branco que teve dificuldade em aceitar essa sua pesquisa acadêmica, né? Ele enfrentou dificuldade também por parte de alguns negros, no caso os negros da França, né? Quando ele se mudou para Paris. Um de seus primeiros esboços sobre a precedência da África, a importância da África, é um artigo Étude de linguistique Olof, Origine de la langue et de la race Wolof. Eu sei que o francês está um pouco ruim, mas é um estudo da língua, melhor dizendo, originária da África, né, e da raça, né, no caso da raça africana, da raça negra, publicado em 1948. Ele valeu do seu conhecimento cognitivo e da língua, né, de sua língua, do seu país natal, né, Senegal, e de outros dialetos ali daquela região. Aquele país, como muitos países africanos, além de seus idioma oficial, ou mais de um idioma oficial, que foi levado pelos europeus, o francês, o português, o inglês, o espanhol, em menor parte o belga, o alemão, mas também as línguas que já eram originais lá e fora outros dialetos, que também já eram originais desses países, dessas regiões da África. Ele foi procurando origem das evidências da civilização egípcia, nas grandes construções, na arquitetura, como eu falei, na matemática, na história dos egípcios, e como influenciou a África de um modo geral e posteriormente também outros povos do Oriente Médio, como eu já citei os judeus no caso da circuncisão, os árabes, os persas, e também teve uma grande influência, uma grande importância para nós aqui já das Américas, né, do Ocidente, e na própria Europa também. Tem um estudo, um escrito dele que foi traduzido para o inglês, The African Origin of Civilization, Myth of Reality, que em português seria a origem da civilização africana, mito ou realidade, porque como eu falei, ainda havia uma dificuldade em aceitar, até mesmo na comunidade negra, em historiadores negros de várias etnias, né, em aceitar seus estudos, mas com muita persistência, com muita dedicação e com o vasto conhecimento que ele tem e foi adquirindo e foi produzindo, hoje você vê que nas universidades a gente está tendo uma produção muito grande sobre a África, não só como eu já falei, o negro que vem como escravo, o coitado e tudo, mas também dos estudos da astronomia, astrologia, da questão da arquitetura de cidades, monumentos, religiões, algumas quase que desaparecidas, outras que mesclaram com o cristianismo tradicional, católico, protestante, enfim. Essa obra gerou muito barulho, né, entre os intelectuais africanos, né, de língua francesa, né, como eu já disse, não foi só o homem branco que teve dificuldade em aceitar o seu trabalho. Em Nation Negres et Culture, onde ele vai falar da nação negra e sua cultura, ele divide essa sua obra em duas partes. A primeira ele vai falar das origens da civilização africana, mais precisamente do Egito, né, que como a principal nação de grande desenvolvimento intelectual e científico da antiguidade na África. E a segunda, ele faz um exame das questões centrais dos esforços da África, né, do povo africano, por sua independência na década de 1950, porque vocês já devem ter estudado na sétima série, tanto em História quanto em Geografia,
a partilha da África pelas nações europeias, onde eles conquistaram vários países da África e da Ásia, né? Na África, por exemplo, o Congo foram os belgas, Portugal pegou Angola, Moçambique, a França pegou Senegal, dentre outras nações. E ele vai sustentando as evidências da antiga civilização egípcia negroide e propõe também que essa civilização foi o que formou as culturas do norte da África, e matemáticos como Pitágoras teriam sido influenciados pelo conhecimento matemático dos egípcios, né? E também ele vai fazer uma exaltação sobre a cultura africana de um modo geral, colocando não como algo inferior, mas algo tão grande, tão importante quanto a cultura da Grécia Antiga e de outros povos da Europa. Bem, esse foi um resumo básico do pensamento desse historiador Diop. É bom que vocês prestem atenção, porque costuma cair geralmente no Enem. Muitas vezes caem pensadores de várias áreas do conhecimento que são poucos falados na escola, na própria universidade, e eles colocam essas questões como uma pegadinha para dificultar mesmo. Eu já expliquei a base dessa série, é este livro, 50 Grandes Pensadores da História. Agradecer ao professor Ricardo Bezerra pelo empréstimo para ajuda, né, no material, na produção desse trabalho. Curtam minha página no Facebook, meu Instagram, Ricardo Nunes de Souza. Compartilhem aí com os amigos de vocês e até a próxima.